Quando a detetive Debbie chega na delegacia, o telefone dela toca e um homem diz: por um acaso tu é responsável pelo caso de Iskender Raj Navarrete? Porque eu tenho informações de que ele foi sequestrado, assassinado e comido por um canibal. Esse homem que falava era o detetive da Suíça e ele encontrou um site chamado Zambian Meat e nesse site ele conversou com um usuário chamado Chefmate 50, do qual ele dizia já ter sequestrado, assassinado e ingerido a carne dessa vítima. Ele também disse que essa vítima era um homem, mais precisamente de Toronto, lá do Village, e que foi mais ou menos aí entre 2010 e 2011. Para quem não sabe, o Village é alguns quarteirões lá no Canadá, em Toronto. Ele é mais voltado para o público LGBTQIA+. Ele é colorido o ano todo, o pessoal coloca bandeiras nas janelas, porta de estabelecimento, tem centro comunitário lá também. E o Iskender Raj Navarrete, ele chegou lá nos anos 90 por aí e se instalou no Village. Ele tinha 40 anos e veio do Sri Lanka. Estava desaparecido desde o dia 6 de setembro de 2010. O e-mail do o usuário Chefmate 50 era vinculado a um e-mail da Yahoo, que mais tarde a detetive Debbie Harris conseguiu um mandado para ter acesso a esses e-mails do site. Chefmate 50, ele mandava e-mail para todo mundo. E quando eu digo para todo mundo, é literalmente todo o mundo. E ele dizia o seguinte, que ele queria torturá-las e ingeri-las. Né, se é que vocês me entendem. Vendo o conteúdo desses e-mails, a detetive Debbie, ela marca uma reunião com o pessoal da Homicídios com o assunto de que talvez haja um canibal em Toronto. A detetive mostra ali os e-mails, né, pro pessoal da Homicídios e junto com esses e-mails ela dá um nome que ela conseguiu depois que ela pegou a ordem judicial, que estava relacionado aos e-mails. A Homicídios, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, eles decidem então criar uma força-tarefa da qual a detetive Debbie seria a investigadora-chefe e o nome dessa força-tarefa seria Projeto Houston. James Brunton, ele era pai, casado, trabalhava numa arena de hóquei e era voluntário numa linha telefônica direta para suicídio. Debbie vai pesquisar se tem mais algum desaparecido e já de cara ela acha o Abdul Basir Faizi. Desapareceu 3 meses depois de Iskender. Procurando mais, ela pega um terceiro desaparecido. Majid Kaihan desapareceu do Village 2 anos depois, em 2012. Todos tinham a mesma semelhança. Eles tinham quase a mesma idade, a mesma etnia, mas ela não tinha provas que ligassem o James aos desaparecimentos. Então ela chama o Charles Coffey da TI e pede para ele fazer um perfil nesse site aí do Zambian Meat. Ele cria um perfil e lá ele percebe que tem codinomes como Porco Longo, uma possível vítima voluntária, chefe, alguém considerado um canibal qualificado, Masterchef, um canibal qualificado que pode matar e preparar a carne. Já que esse Chefmate 50 ele tinha no usuário chef, então que ele estava dizendo ali que ele já tinha preparado e ingerido carne humana, né? Então, para ter mais provas que ligassem os desaparecidos ao James, a detetive Debbie então resolveu clonar o computador do James atrás de provas. Só que sempre tinha gente naquela casa. Ou era o James, ou era a esposa dele. Até que em dezembro a detetive recebe uma autorização judicial para receber os e-mails do James em tempo real. E aí ela vê que o James estava se preparando para ir visitar a filha com a esposa no dia do Natal. Ou seja, a casa iria ficar sozinha. Chegou o dia da Mary Christmas. Então foi para lá chaveiro, equipe cibernética, todo mundo para clonar o computador do cara. Só que assim, eles não tinham mandado para revistar a casa deles. Ou seja, só teria que entrar lá, clonar o PC dele e voltar. Chegando lá, eles clonam o HD do James ao HD da polícia e o Charles, ele começa a analisar esses e-mails. E o Charles, analisando esses e-mails, ele vê uma conversa. E nessa conversa, o James descrevia uma cabana, que ele tinha uma cabana numa floresta que ficava a 2h30 de Toronto. E nessa cabana, ele disse que tinha uma mesa e 3 cadeiras. E no pátio ele dizia ter um guincho. Guincho não, um gancho grande assim, suspenso, aonde ele já teria pendurado pessoas lá. Tá, beleza. Então agora eles tinham o quê? Um lugar.
Beleza, a missão agora era achar esse tal lugar, né? Porque era no meio do mato, a 2 horas e meia de Toronto, ou seja, era um palheiro numa caixa d'água. Isso mesmo. Debbie foi lá, pegou o mapa e viu que a área era muito ampla. Tinha que ter muita gente para procurar ou seria impossível. Então ela viu os registros telefônicos de Skenda e achou uma ligação para Bancroft 2 dias antes de Skenda desaparecer. Josh Mackenzie e um colega dele vão até lá e logo de cara eles encontram uma árvore com uma fita roxa amarrada nela. Olhando mais assim, eles encontram uma outra árvore com uma fitinha roxa. Ou seja, era uma trilha, né? Andando, eles chegam na cabana. Logo de cara, no pátio, eles já viram o guindaste. O coisa tinha mais ou menos uns 4, 6 metros de altura. Foram rodeando a cabana, viram pela janela que realmente 3 cadeiras e uma mesa. Dando a volta mais um pouco, acharam do lado assim da cabana uma churrasqueira improvisada. Tijolo e uma puta grade em cima. E na frente dessa churrasqueira tinha uma árvore. E tu não sabe o que tinha na árvore. Só vou falar se vocês se inscreverem nesse canal, porque ele é um nenê. Ele tá pequenininho. Então dá essa força pra nós. O que ele acha? Ele acha tênis, sapato. Era troféu? É o que qualquer um pensaria, né? Então ele pega todos esses tênis e sapatos e leva para tirar o DNA de tudo que se fechava com os das vítimas. Uns dias depois o resultado chega e não confere com os da vítima e com nenhum no banco de dados. E daí caiu o cu da bunda de todo mundo lá, né? Porque era a única pista que eles tinham. Era a única coisa concreta que eles tinham. E agora eles não tinham o que falar para os familiares, para os amigos que estavam pressionando. Charles continuou analisando os e-mails, as conversas, e viu uma conversa entre o James e um jovem. Na conversa ele viu um contrato que era lá de outubro de 2009. Eu vou ler esse contrato para vocês, tá? Eu, como mente e corpo sãos e compreendendo todas as consequências, celebro este contrato com uma pessoa conhecida como Checkmate 15 do Zambian Meet, devorante chamado de mestre. Concordamos que, após meu 28º aniversário, me entregarei às mãos dele e entrarei sob seu controle. Depois disso, o mestre poderá usar o meu corpo para abatê-lo e comê-lo como quiser. O guri tinha 15 anos e o velho estava atrás dele. Com a ajuda da exploração sexual, eles conseguem o endereço desse guri e vão até a casa dele. Chegando lá, esse rapaz ele disse que nunca teve a intenção de cumprir com esse contrato e falou isso pro James. Só que quando ele falou isso pro James, o James, tipo, surtou, ele meio que pressionou o guri a assinar e o guri disse, mano, eu não vou assinar. E aí foi quando o James pega e começa a pedir fotos nua desse jovem. Tá, sabendo disso tudo, Charles da TI ir atrás para ver se tinha mais de conteúdo relacionado à exploração sexual. Pesquisando lá, ele achou um arquivo com a data 1º de maio de 2003. Olha quanto tempo. Abriu e viu que era um vídeo. Tá, começou a assistir o vídeo e ele percebeu que o vídeo tinha jovens se trocando num vestiário e olhando mais um pouco ele percebeu que aquele vestiário era numa arena de hóquei. Coincidência? Não, eu acho que não, né? Isso tudo já era mega suficiente para prender o James. Só que, como a detetive queria provas que ligassem o James aos desaparecimentos, ela não podia prender ele agora. Então eles resolveram criar uma conta fake no site do Zambian Meet com o codinome Porco Longo. Vocês lembram o que é Porco Longo? Que é uma possível vítima voluntária, né? Para ser abatida por um chefe. Assim que, eu vou chamar de fake, o policial, que é fake, e o chefe, que é o James, de chefe. Assim que o fake criou a conta e entrou no site, o chefe já mandou e-mail para ele dizendo que queria conversar. Tá, beleza. Mordeu a isca, né? Eles ficaram conversando ali, o fake aceitou tudo que o chefe estava falando e pegou e disse, tá, então dia 11 de maio eu tô chegando em Toronto. Aí o chefe pegou e disse, não, eu vou te buscar no aeroporto. Eu peguei essa mania de fazer isso, tem que parar. Tá, ok. Ele ia até o aeroporto, né? Tá, vamos lá pegar esse cara então. Chegou o dia, 11 de maio. Nesse dia tava SWAT, snipers, negociadores de refém. E na casa do James
tinha uma equipe para vigiar ele. Mais ou menos na hora que o Fake ia chegar no aeroporto, o James pega e sai de casa. Aí a equipe vai, segue ele, entra na rodovia 115, depois pega a rodovia 401, que é exatamente o caminho para ir para o aeroporto. E aí, do nada, o que o cara faz? Quem acertar vai ganhar. Vários nada. Ele sai da rodovia, para no estacionamento. Ele desce, vai até o banheiro, depois volta, sai do estacionamento, volta para a rodovia e passa direto a saída 401. Tá, o pessoal continua seguindo ele e quando se deram conta, James volta para casa e de lá ele não sai a noite toda. Sabendo disso daí, a detetive Debbie, ela sabia, né, que esse cu de flecha não podia ficar solto. Ainda mais com os conteúdos que ele estava produzindo. Então ela resolve ir até a casa dele e prendê-lo. Ele vai até a sala de interrogatório. A detetive, ela diz, né, que acharam os vídeos na arena de hóquei, leu as acusações dele, ele não esboçou nenhum movimento. Aí ela continuou dizendo que tinham praticamente uma confissão dele dizendo que ele tinha... Aí a postura dele já foi mudando, né? Ele disse sim que tinha admitido ter assassinado pessoas, ele disse sim que tinha admitido ter ingerido carne humana, mas, porém, isso não passava de uma mera fantasia. Ninguém acreditou, né? Obviamente. Só que, tu acreditando ou não, a real é que eles não tinham prova, ninguém tinha provas que ligasse o James aos desaparecimentos. Então a detetive leva ele pra cela e vai até a casa dele por a procura de provas, né? De mais provas, que seja de conteúdo sexual ou dos desaparecidos. Chegando lá, ela consegue sim mais provas, só que nenhuma prova era dos desaparecidos e sim eles acham mais provas de exploração sexual infantil. James Alex Brunton, de 65 anos, foi condenado por produção, posse e distribuição de pornografia infantil. Ele pegou prisão e mais 3 anos de condicional. Nada ligava ele aos desaparecimentos. Depois desse caso, a detetive Debbie, ela se aposentou da polícia, né? 2 anos depois, mais ou menos, ela tava em casa, de boa, assim, com a filha dela, vendo um filme, comendo uma pipoca, tomando um refri, pipipi, popopó. O celular dela toca e era o ex-chefe dela, na época que ela trabalhava na polícia. Ela atende e ele diz, aconteceu de novo. Então é isso. Se vocês querem uma segunda parte desse vídeo, comenta aqui embaixo. Quero parte 2 ou parte 2, porque ele ia ficar meio longo assim. Então eu tô vendo se vocês querem ou não vídeos longos ou curtos. Vou cortar. Curte, compartilha. Tchau.